As manchas te incomodam? Você conhece alguém que tem mancha? Já tentou de tudo e não consegue um tratamento mais efetivo? Nós temos uma procura muito grande, desde roda de conversa da família, amigos e no consultório. Estou aqui, eu, doutora Cristiane Sonsino, junto com a doutora Gi Coan, para falarmos, né, Gi, no Beleza na Lata com o tema melasma. Hoje é um tema que todo mundo vai querer mandar perguntas e acho que volta. É um tema que volta, né? Eu acho que Mas esse eu é acho o que tema. a gente vai tentar colocar todas as dúvidas que a gente já sabe que são sempre comuns, né? São sempre as mesmas dúvidas. Eu acho que a gente vai conseguir falar bastante Fizemos sobre a isso. nossa lista das perguntas mais frequentes com relação ao melasma e as manchas em geral, e aqui nós vamos falar nesse episódio sobre melasma. Então é o Beleza na Lata falando sobre manchas com ênfase em melasma. Você gosta desse tema? Aproveita aí, curte, compartilha com quem mais interessa nessa temática. Gi, me conta, melasma. Ô, Cris, eu acho que o principal é a pessoa entender se ela realmente tem melasma. O que é, né? O que é o melasma, e se realmente é um melasma. Sim. Né? E eu acho que o principal é a pessoa entender em que circunstância ele apareceu. Né? E aí ela vai entender realmente se é um melasma, se é uma mancha solar apenas, Sim. que existe sempre essa dúvida. É bem diferente isso. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar o nosso episódio de hoje tirando essa dúvida principal. O que é a né? mancha? O que é o melasma? O que é a mancha? O que é o melasma? Sim. E essa diferença, a gente sabe que as duas são causadas pelo sol. O melasma não só pelo sol, Isso, né? Tem outros fatores. A mancha solar realmente é só pelo sol, né? São as melanoses. Mas tirar essa dúvida, né? E é importante a pessoa saber em que circunstância ela apareceu, em que circunstância ela piora. Se é só com sol, tem outros fatores que pioram. Eu acho que vale a pena a gente começar por aí, né? Começar a falar sobre isso para a pessoa falar, não, realmente foi esse momento, né? E se é isso mesmo. Nós chamamos de discromias, qualquer alteração de cor na pele. Então, desde hipocromias, que são a redução do pigmento da pele, e as hipercromias. A Gisela está falando sobre melanose solar, sobre melasma. Então, quando a gente fala de hipercromias, nós estamos falando de o máximo, ou seja, excesso de pigmento na pele. A doutora Gisela acaba de mostrar pra gente sobre a diferença entre melanose solar, que é uma mancha cuja origem veio em detrimento de uma exposição ao sol. Ela, quando a gente vê na pele, né, Gi, ela é bem menor, em vários pontos, às vezes pode ser localizada, então uma mancha única, pequena na face, geralmente fica em colo, região de mãos, né, as mãos ficaram muito expostas ao sol, então elas podem ficar com várias manchas, um pouco diferente do melasma. Quer falar do melasma? É exatamente isso. O melasma vem a ser, assim como todas as discromias, né? Ela vem a ser um excesso de produção de cor pelo melanócito, que é a célula que produz, né? Através de algum estímulo. Então, ele vem a ser uma defesa do organismo. Algumas pessoas chamam de guarda-chuvinha, né? Ele vem fazer um guarda-chuvinha, vem fazer uma proteção. A questão é que, nesse momento, ele está muito hipersecretor, ele está hiperestimulado. A gente não quer que ele deixe de produzir essa cor, porque senão a gente fica pálido, E é né? uma proteção da pele contra os raios UV, né? A gente quer realmente que ele comece a ficar normalizado, né? A gente quer normalizar ele. Sim. A diferença que eu gostaria de falar, depois você fala o que é importante para você, é que na mancha solar, a gente realmente, como você falou, a gente vê ela mais localizada, né? Já no melasma, a gente começa a ver elas localizadas e depois elas começam a se juntar e é uma mancha maior. Mais difusa, um depósito maior de cor, né? E aí você vê em outras regiões que não só a mancha solar. Raramente a gente vê um melasma nas mãos. Sim. A gente não vai ver. Ela tem um lugar mais específico, que seria essa região do rosto, né? Algumas pessoas só nessa região aqui, algumas pessoas em testa, um pouquinho aqui muito comum, e queixo, né? Mais essa região. E tem pessoas que já chegam a apresentar
nessas duas regiões, né? Ou face algumas toda, mais né? para baixo Sim, e tal. Aqui é mais difícil, mas tem relatos, né? De ter só aqui. Então, aí fala melasma tipo 1, 2 e 3, quando tem as 3 regiões acometidas, né? Já a melanose a gente vê muito na mão, muito em colo. Eu tenho uma melanose muito grande aqui da época que eu praticava muito esporte, usava só boné e protetor solar só no rosto. Então, eu tenho 2 melanoses grandes aqui, não são melasmas, são realmente melanoses. Dificílimo de se tirar, sim. né? Mas a gente consegue ver, já numa certa idade, vamos dizer, você acha a partir dos 25 anos, por aí, que a gente começa a ver, né? Porque ela é acumulativa, né? Acumulativa, a do sol, ela é acumulativa. E claro, o melasma também a gente não vê em adolescentes, né? Então, eu acho que basicamente a diferença seria essa, né? E tem também a causa, a melanose solar, só a exposição solar. Já no melasma a gente tem outras causas que a gente vai discutir aqui, quais são essas outras causas, mas e a gente fala completar? muito, a gente fala muito desse melasma, principalmente em face. Estudos recentes já têm mostrado que a gente tem melasma em braço, em perna, em áreas maiores do corpo do que só em rosto. É uma característica de alguma disfunção hormonal em alguma época específica, sabe, Gi? E é recente, né? Uma questão que a gente tem que lembrar é que não é só a mulher que tem melasma. Eu ia falar exatamente isso teve agora. Filho, é hormonal, e aí tem o melasma pela questão hormonal, mas a gente tem visto bastante homem com melasma, né? Assim como vem sendo uma novidade a questão de outras regiões do corpo incomuns, mas já se relata, em homens também já tem relatos que antigamente já não se tinha tanto, tem estudos já sobre isso, né? Eu li algo sobre isso falando que pode ser essa questão de reposição de testosterona, que pode dar um estímulo maior, ou antes não se buscava e agora tem estudos, também tem essas questões, né? Às vezes você não via antes porque não tinha tantos estudos e hoje tem, e você vê mais. Sim, não é que apareceu agora, já existia, mas não se estudava. Pode ser também, pode, né? pode ser. Eu não tive, assim, nunca vi um homem com melasma, entendeu? Mas já existe, né? Sim, talvez alguém vai falar, você não viu, eu tenho, em algum momento, né? Talvez aí agora se busca, né? Talvez eu veja bastante por estar numa clínica escola, e aí o volume de pacientes é muito grande, então eu vejo uma quantidade importante, acho que diferente de um consultório particular, né? Totalmente. E a gente vê muito relacionado ao uso de fotossensibilizantes. Então, se o paciente tomou algum fármaco, por exemplo, remédio para verme, um antihelmíntico, e se expôs ao sol, ele pode ter, aí pela fotoexposição, estar com remédio que é fotossensibilizante, ele pode desenvolver o melasma. A gente sabe também que o cortisol alto, um nível de estresse alto, muda o eixo neurohipofisário, então a hipófise, ela é responsável pela produção do MSH, que é um hormônio melanócito estimulante. Esse hormônio melanócito estimulante, ele vai estimular o melanócito, e ele é muito produzido pela hipófise em momentos de estresse. Então, se o homem estressou, não dormiu bem à noite, então não está só condicionado às mulheres, né? Porque a gente sabe assim, Gi, às vezes tem uma mãe que teve 3 filhas mulheres. A mãe não tinha melasma e 2 dessas filhas não tinham melasma, porque a terceira filha, seja ela a mais nova do meio, a mais velha, porque uma das 3 filhas teve melasma, né? Então a gente tem esse tipo de discussão também. O melasma pode ser genético, mas quando uma mulher tem melasma e irmãs e mãe não tem, a causa não necessariamente é genética. É legal, vamos já pegar o gancho e falar assim de causas, né? E aí a pessoa vai saber em que circunstância apareceu nela e a causa dela, particularmente, né? E uma delas pode ser você observando que foram aparecendo pequenas manchinhas e essas manchinhas se espalharam, se depositaram e virou melasma. Isso quando você começa, não tive filhos, né? Não uso anticoncepcional, que é um fator também, vamos dizer. Então, a gente tem a causa hormonal, solar
e as síndromes metabólicas, os estresses. Seriam é. 3 que desencadeiam talvez um fator genético, algo que você já tenha na sua genética. Sim. Ele é o gatilho, né? Vamos dizer. Então, assim, pra gente colocar, a pessoa não ficou grávida, não faz uso de anticoncepcional, mas tem melasma. Então, causa. Pode ser solar, como pode ser um estresse, né? Pode ser uma hiperpigmentação pós-inflamatória, que a gente chama também. Fez um procedimento muito agressivo, né? Não é? Pode acontecer, não controlado, né? E aí, pode ser que apareceu na gravidez, e a gente vê relatos assim, na primeira gravidez não apareceu. Foi aparecer do meu terceiro filho. Sim, né? por quê, né? Por quê? Acontece também. Sim. A carga hormonal talvez tenha sido mais alta. Alterada. Pode ser também, né? E é a mais difícil de se tirar, né? A de gravidez, né? O Hormonal. melasma é difícil o tratamento, porque né? a gente não tira, Sim. a verdade é essa, a gente trata, né? É. E então pode ser que realmente no homem ele venha a ser esse terceiro fator. Sim. Que é o estresse, né? Porque hoje se sabe que é uma inflamação, né? Tem a ver com a inflamação. Tem a ver com né? cortisol alto, síndrome metabólica. A cloroquina também foi um medicamento que foi muito utilizado agora lá atrás, na pandemia, e que apareceu muita piora de melasma por conta né, da cloroquina. Mas mulher, basicamente, anticoncepcional. A gente vem... Não, e tem uma via, Gi, não sei se vocês sabem, mas tem uma via que chama via neurócrina. O simples fato de você sair na exposição à luz solar neurócrina, seu olho tem aqui um nervo óptico que se comunica com o cérebro. Então, quando o seu olho detecta uma claridade, o seu organismo fala assim, via nervo óptico para o cérebro. Nossa, tá muito claro. Precisa proteger esse corpo. Então, o cérebro, por meio da hipófise, fala, então, vamos produzir MSH, que é o hormônio melanócito estimulante, aí produz bastante melanina. Só que a grande questão é, por que então não produz bastante melanina e já bronzeia meu corpo todo? Não é? Para mim seria Pois bom. Teve paciente que já perguntou, então, por que dá só em algumas áreas e não bronzeou? Por que não deixou meu corpo inteiro bronzeado, né? É nessa região em que o melanócito está mais estimulado. Ele está mais estimulado, ele está mais sensível. O melanócito é a célula que produz melanina. É uma célula que produz essa substância que dá cor à pele, alguns mais, outros menos, né? E melanina não é do mal, a melanina ela serve para proteção do nosso organismo frente à termorregulação. Então, pessoas muito morenas, por exemplo, elas suportam ficar mais no sol, porque elas têm mais melanina. Então, veja, a termorregulação de um indivíduo mais moreno é mais efetiva de uma pessoa do que uma pessoa desprovida de pigmento, né? Quem não tem muito pigmento sofre a exposição solar, náusea, vômito, febre, né? Chama-se até de insolação, né? Abaixa-se o sistema imunológico. Então, o importante é a gente falar que melanina não é do mal, melanina protege o nosso organismo, mas o melanócito, que é essa célula que a gente está falando, em algumas áreas do nosso corpo, ele ficou sensível, ele ficou magoado, ele tem memória, então é aquela pessoa que guarda rancor, sabe assim? Eu sempre uso essa linguagem para falar para o aluno. Então, assim, poxa, sabe aquele colega seu que guarda rancor e sempre revive aquela história? É essa. O melanócito, ele é uma célula de memória. Então, uma vez ativado, ele vai estar ativado sempre. E a gente tem aquela história de quando é bebê, sempre ficar, ou criança, ficar com a área da face mais exposta. Então, desde que nasce, uma pessoa é exposta, principalmente na face, aos raios UV. Então, desde pequeno que esse melanócito, ele é mais estimulado. Né? E tem a região em que o sol incide com mais intensidade. Sim. Né? Então, essa região tem uma intensidade maior. Sim. Né? E outra coisa que você estava falando, que eu lembrei, que as pessoas falam assim, eu fui para a praia, eu me cuidei, eu usei chapéu, usei protetor solar. Esse tá super comum, né? Eu fiz tudo. Mas piorou meu melasma. Porque tem uma outra questão também, que não é só parar. Olha lá, vamos lá. Por quê? Por que
piora do melasma quando a gente vai para a praia. É essa e mesma fica de questão boné. de que você toma sol em outra região, Sim. isso a gente falando do sol, tem outras Sim, questões, mas falando em sol, em exposição solar, se você toma sol no braço ou na perna, então você passou 70 no teu rosto, mas você passou 30. Deixou de, você usou bronzeador no corpo, que é o que acontece Sim. normalmente, né? É. Você fez o mesmo estímulo de produção de cor Porque é sistêmico, né? por essa mesma via Sim. do MSH. O seu corpo entendeu que você está recebendo radiação e se protegeu, produziu mais nessa região. Né? Então, a pessoa normalmente faz isso. Você vê branco o rosto, chapéu e bronzeando o corpo. E aí, acaba produzindo da mesma maneira. Outro fator também, aí já não solar, seria a questão do calor. Eu ia falar sobre isso, mas pode falar. É a questão do calor, você cria um estímulo mais inflamatório, né? Sabe como é que as pessoas podem fazer para notar se é ou não inflamatório o melasma dela? Antes dela escurecer, ela vê os vasinhos, não é assim? Sim. Ela vê muito vasinho e mais avermelhada aquela região e fica mais nítida os vasinhos. E aí depois escurece. E aí você tem a total certeza de que aquilo foi por uma questão mais inflamatória, de calor e tudo mais. Sim, né? sim. Então não seria só o sol, né? Você tem a questão de calor. O melasma não é causado somente por alterações hormonais, exposição ao sol. Se você for pensar, tem profissionais que trabalham em cozinha industrial. Então, a pessoa trabalha desde cedo até o final do dia numa cozinha industrial no forno quente. Então, o calor, ele também altera a resposta da célula, né, que é o melanócito, e esse melanócito acaba que produz mais melanina. Então, quando a gente vai para um lugar muito quente, não tem evidência científica, mas a gente costuma tomar esse cuidado, é sempre refrescar a pele, para não deixar a pele ficar recebendo muita temperatura alta. Agora, melasma não é tudo igual. A doutora Gia acabou de falar da questão vascular. Existe um melasma que ele é vascular. Eu queria até ver se a gente consegue colocar foto que eu trouxe aí, né, para o pessoal ver. Então, hoje a gente já sabe, e aí eu vou retomar a história da mãe que teve 3 filhas, 2 não têm melasma e 1 tem melasma. Então, a gente consegue ver aí nesse artigo que eu trouxe, na verdade ele é um artigo que fala muito sobre tratamento, mas eu vou usar a primeira imagem desse artigo, deixa eu ver se eu consigo, aqui essa imagem aqui, essa primeira imagem, ela mostra toda a parte vascular na face, né? Então a gente consegue identificar que existem pessoas com uma trama vascular, com um distúrbio vascular, e essas pessoas têm uma tendência a ter mais melasma. Esse é um estudo que a gente fala sobre ácido tranexâmico, né, sobre microagulhamento, e mostra que quando a gente usa uma terapêutica que trata o vasinho, eu consigo melhorar o melasma. Então, com esse estudo aqui, dá para ficar discutindo bastante coisa. Mas, eu quero mostrar para você que melasma não é tudo igual. Então, por que das 3 irmãs, uma ter esse melasma? Uma das justificativas ela tem uma trama vascular, e aí essa vascularização pode ser de origem genética ou não, ou por fármaco, ou por exposição solar, N causas, e essa trama vascular exagerada, aumentada, como mostra a figura aqui, faz com que venha mais, né, na pele, mais hormônio melanócito estimulante. Então, pela questão vascular estar exagerada, fica vindo mais hormônio. Então, Gi, quando a gente fala de vascular, isso é importante, porque muitas pessoas falam, meu melasma eu não consigo tratar por nada, já tentei todos os tratamentos, e aí, na verdade, a pessoa não testou todos os tratamentos, porque ela fez o quê? Fez laser,
específico para mancha, ela fez tratamento com peeling, ela usou um arsenal, mas ela não tratou o distúrbio vascular, que então, se não tratar o distúrbio vascular, para quem tem esse melasma de cunho mais vascular, não vai ter uma resposta terapêutica eficaz. A avaliação, ela é muito importante antes do tratamento, né? Então, e esse histórico de como ela surgiu, para o profissional que vai tratar, é muito importante também. E para a pessoa ter também uma continuidade no tratamento, ela precisa saber o que provoca mais, o que piora para ela, né? Então, o agente causal o que piora, esse histórico, é muito importante. Porque tem uma questão também de depósito de cor que está mais na derme. Sim. Então, é mais difícil de você tratar com home care. Ele está mais profundo, né? Então, tem ativos hoje que você trata, que a gente chama de junção derme-epiderme, que impede que ele vá para a derme. Então, são coisas muito simples, que com uma avaliação bem feita, você consegue um resultado muito bom. Talvez importante, né, Gi? O uso de home care, né? Porque se não tratar em casa, é difícil nós, no consultório, termos um resultado 80% a 90%, né, satisfatório. Hoje se fala mais até de você ter 2 fases de tratamento. Você tem uma fase de ataque, né? Uma fase onde você faz remoção e ataque. E uma segunda de você manter esse platô. Você se manter nesse pigmento normalizado, vamos dizer assim. É difícil, porque é comportamental. E a gente vem falando, acho que isso desde o primeiro episódio, assim. A maioria das coisas são comportamentais. Emagrecer é comportamental, queda de cabelo é comportamental, mancha. E precisa da constância, não é? Se você trata envelhecimento, é constância. Se você trata melasma, é uma constância. Tudo tem uma constância, né? E às vezes você está tratando, por exemplo, renovação celular eu tô melhorando a questão de rejuvenescimento. Você melhora teu melasma, porque você está fazendo com que você diminua, espalhe mais, né? Você tem uma melhora de qualidade de pele, que às vezes tem essa questão. Falta de hidratação também é um fator, né? E já é uma agressão. Então, tudo que é agressor. Já vou aproveitar esse gancho aí, hein, da pele seca. Eu tenho imagem aqui da pele seca. Tem aí? Tenho imagem então, de tudo que for realmente seca. aquilo que é um estressor, né? Aquilo que estressou. Passa mais um, você já pega ele? Você passa pra gente mais um? Eu acho que eu tenho, o segundo ou o terceiro. O segundo deve ser as famosas. Tá. Ah lá, famosas que... Vamos passar mais um para voltar na pele seca? Você passa mais um, Daniel? Mais um. Depois a gente volta. Pessoas que têm pele seca. A Gi tá falando da pele seca. Então, pele desidratada, Gi, é uma pele que produz muitas citocinas inflamatórias. Então, deixar de hidratar a pele, ou seja, ter uma pele ressecada, piora muito o melasma, porque é uma pele inflamada, né? É um agente estressor, né? É um agente estressor. É aquilo que estressa, né? E aí as pessoas vêm e se utilizam às vezes de peeling, não vou falar peeling, tá? Porque peeling pode ser outra coisa. Eu falo que de esfoliação caseira, né? Então, ela vem e esfolia. E aquilo é um agressor maior ainda para a pele. Então, tônico para controle de oleosidade, que tem uma concentração de álcool muito grande. O próprio sabonete que resseca a pele. O ato de esfregar a pele para secar, para limpar, né? Na toalha, né? Pensa, na toalha. Hoje a gente fala, vai limpar a pele. Quem tem melasma, o que seria ideal? Um demaquilante, mas antes do demaquilante, você pegar qualquer óleo vegetal. Vamos falar do rosa mosqueta, que eu adoro. Põe óleo de rosa mosqueta. Tem a pele oleosa, não tem problema, sabe? Vai passar o óleo de rosa mosqueta, que seja um óleo de argan até, tá? Algum óleo só para tirar, para não precisar esfregar. Depois vem com demaquilante, que não seja base de álcool, né? Vem com sabonete também, ideal em espuma. Então, assim, é pra gente não esfregar essa pele. Porque tudo que for estressor... Então, quando você vê assim, a pele seca, a tendência da gente é querer esfregar, não é? Pra tirar essa sensação de descamar e tal.
Então, aí piora. Uso indiscriminado de peeling químico, eu fico vendo assim, às vezes a pessoa tem uma prescrição e deu certo naquele primeiro mês, aí ela abandona o profissional e fala, eu gostei daquele ácido e usa continuamente. Então a pele fica com queratite, que é a inflamação do queratinócito, a pele fica descamativa, a pele fica desidratada. Quanto mais desidratada estiver a pele, tanto que pensa assim, quando vocês estão no frio, que a gente fica com a pele muito ressecada, né? Muito. Tem gente que coça a perna mesmo, lá na canela, né? Fica coçando até e pensa que tem alguma patologia, vai ver, tem uma prescrição de hidratação. Hidratou, melhora. Por que coça, tem prurido, né, eczema? Pela falta de hidratação, com produção de agentes inflamatórios. E no melasma, a mesma coisa. A gente fala de manejo, de gerenciamento da pele de quem tem melasma. Na fase 1 do gerenciamento, uma das questões que a gente mais prioriza no consultório, a doutora Gi falou, de ver se a pessoa vai ter a constância da gente conseguir equilibrar o uso do home care com o paciente, é restabelecer a função de barreira e hidratação cutânea, né? Porque pele desidratada em quem tem melasma... não pode. E eu acho assim, tudo é uma questão de planejamento, né? A gente sempre fala isso, manejo, né? É verdade. Esse manejo vem dentro de um planejamento, Sim. né? Então, vamos entender, primeiro passo, entender como ele surgiu, de que tipo é, né? Aí procurar um profissional para dar um direcionamento, né? De como vai ser esse tratamento. E aí vem tipos de tratamento. Então, quais opções a gente teria? A gente teria o home care, com ativos que a gente vai falar ainda, né? A gente teria uma opção de se utilizar procedimentos em consultório. Eu ia falar em cabine, que às vezes a gente fala, né? Microagulhamento, laser peeling. São 3 uns procedimentos bem feitos, com bons resultados, né? E o comportamental. É como essa pessoa vai gerenciar, né? O melasma dela. Sabendo que não tem cura, sabendo que é controle, é pro resto da vida ter que cuidar, né, Gi? A maioria das pessoas, assim, eu tenho amigas lindas, Cris, lindas, que elas falam pra mim assim, cansei. Eu cansei, não vou tratar mais. Eu fico triste quando eu escuto isso, porque eu falo assim, talvez ela não tenha entendido realmente... O gerenciamento. Né? O que ela pode evitar e como ela pode contornar essa situação de falar assim, eu já fiz laser, eu já fiz tal coisa... Mas ela fez uma etapa. E às vezes fala, volta pior, volta pior. Volta pior. Esse volta pior significa que não foi feito o gerenciamento correto. Por ambas as partes. Pode ser por parte do profissional, pode ser por parte do paciente que não deu sequência no tratamento. Esse volta pior, que o pessoal chama de rebote, né? Não temos isso na literatura, mas é uma fala popular de quem tem melasma, que eu tive rebote, voltou pior. A gente chama de refratariedade. Essa refratariedade, esse ficar pior depois de um tempo que iniciou o tratamento, geralmente está correlacionado com a falta de adesão do paciente na prescrição do domicílio. E às vezes abandono. Eu faço um procedimento estético, ficou bom, e daí eu paro de tratar porque ficou bom. Então, esse de tratar... né? Então não volto mais. Então, às vezes a pessoa vai no consultório uma vez a cada 4, 5, 6 meses e espera que isso seja a solução. Não é, muito pelo contrário. No gerenciamento, a gente já vai falar aqui sobre equipamentos, enfim. No gerenciamento, e já isso é de artigo, chama Management of Melasma, manejo do melasma. Esse gerenciamento, ele tem etapas, né, Gi? Etapa 1, 2, 3... Cada profissional, em cada etapa, vai saber organizar a associação de nutracêuticos, que é o que toma,
dermocosméticos, que é o que vai passar na rotina de skincare, e sequência de equipamentos e técnicas de uma clínica de estética, né, gente? Então, eu chamaria de duas fases, a fase de Sim. ataque e a fase de retenção. A fase de ataque mais rápida, mas o rápido no melasma é de tratamento mínimo 3 meses, né? Com o profissional, assim. E a fase de retenção, quando a pessoa já aprendeu a gerenciar. E aí ela vem, é só manter, e aí ela procura o profissional mais espaçado, a cada 6 meses, né? Sim. Mas aí já não precisa ficar fazendo tanta coisa. Aí outro dia eu vi que você colocou as artistas e eu vi a... Pode voltar lá colocar as artistas. Você vai me lembrar o nome dela agora. Nossa, ela é famosérrima. Você volta pra gente, Danilo, no anterior. Não, ela não tá aqui. Mas eu vou lembrar o nome dela. Não Débora coube. Seco. Foi. A Débora Seco Débora falou, Seco, eu não tenho mais melasma, né? Eu tinha e tal, já não tenho mais. Mas não é que eu já não tenho mais. Ela entrou na fase de retenção. De remissão, E que ela aprendeu a cuidar. Sim. E isso se tornou tão rotina que ela vai fazer outros procedimentos e ele já entrou na rotina dela. A gente tem lá na clínica bastante paciente que fala assim, nossa, a doutora trouxe minha amiga porque a doutora curou meu melasma. Eu falo, meu Deus, não curou nada, não. Não curou. E aí, o que é muito legal, a gente tem uma lâmpada de UD. E nessa lâmpada de UD, a gente coloca o paciente dentro de uma máquina e é possível ver que a mancha está ali. Ela não está visível a olho nu, mas a base dela ainda está ali, né? Porque não tem como. Você não vai ficar zerada, Nunca, assim, vamos dizer assim. Zerado não, né? Mas é possível se deixar quase imperceptível. Sim. E sabendo manejar, você vai sentir praticamente que você já não tem mais. Mas não é essa a questão. Não, né? E aí a gente vê aqui, eu acho muito, muito legal. Ali mostra muito, como é que é o nome dela mesmo, essa primeira? É a Gold uma coisa assim. É isso Agora, o que também eu fiz questão de colocar aqui, várias famosas, e nem todas elas, o melasma veio com filho. Tive filho, tive melasma, né? Então, assim, tem famosa aí que não teve filho ainda e tem melasma já há muito tempo. Então, uma forma de dizer que o melasma não vem só com alteração hormonal de uma gestação, que é isso que a gente quer falar aqui, né, Gi? Várias são as causas para ter um melasma em qualquer fase da vida, independente do gênero. Então, homem e mulher pode em qualquer etapa da vida, sendo jovenzinho ou sendo com uma idade um pouquinho mais avançada no envelhecimento cronológico, a gente pode ter o melasma, né? A gente vê fototipos mais altos. Sim. A gente vê aparecer mais o melasma. Não significa que tem fototipo baixo que não tem. A gente vê aí a primeira, ela tem um fototipo mais baixo e ela tem o melasma. Normalmente essa região aqui, né? Às vezes é por conta de depilação, tem essa questão, né? Mas a gente vê o melanócito com uma cor mais intensa, porque já é de produção dele, no fototipo mais alto, então você enxerga mais. Mas como a Ivete tem um fototipo um pouco mais alto, você vê um pouco mais... a ser mais escuro. Mais escuro o melasma, mas... tem todos os fototipos, mas uns aparecem mais do que outros, né? Fica mais pessoas nítido, mais né? morenas tendem a ter o melasma um pouco mais enegrecido. Agora, o que é muito interessante é quando a gente tem o manejo do melasma, independente do fototipo, se a pessoa é mais morena ou mais branquinha, a gente consegue fazer com que a produção dessa mancha, dessa melanina, não seja tão enegrecida. Eu vou dar um exemplo no meu raciocínio. Então, eu tenho um paciente que chega com melasma, a gente faz todo o tratamento, começa a entrar em remissão, ou seja, a gente não vê mais a mancha, e aí o paciente fala assim, agora eu vou para a praia, né? Que é o momento que a gente fala, né? Não, então, a gente tem várias formas de gerenciar. A pessoa vai para a praia tranquilamente. Quando ela volta,
ainda que essa mancha tenha sido produzida, né, porque vai ter produção de mancha, ela não vem uma mancha tão enegrecida, tão escura. Ela vem uma mancha mais caramelo ou um pouco mais clarinha, porque quando a gente vê em pesquisa, a gente tem vários tipos de melanina. Tem melaninas muito escuras e melaninas mais claras. A gente tem o que a gente chama tecnicamente de eumelanina e feomelanina. E aí que elas têm tonalidades, da mais escura são várias tonalidades e da mais clara várias tonalidades, tanto que a gente tem pessoas com cabelo ruivo, né? Então é uma melanina que ela tem uma tendência a ser mais puxadinha para o vermelho, outras mais caramelo. Então é possível, com estratégia oral e tópica, que quando a pessoa estará exposta a um fator agressor, essa produção de melanina, ela não venha tão enegrecida. Então, isso eu já acho um ganho fantástico, porque antigamente uma pessoa em tratamento para o melasma, ela ia pra praia, e que não é só praia, pode ser esquiar, né? Nossa, eu tava pensando nisso pode agora. Pode ser esquiar, pode ser no frio, né? Você vai falar o que o frio acontece, né? A gente fala o calor, a praia, né? E aí, eu vim do frio intenso agora, semana passada, né? A gente tava numa nevasca. E aí eu tava em pé no avião, sabe que você tá em pé pra esperar pra sair, assim? Aí tinham 3 amigas conversando, voltando, e elas falaram, minha dermatologista vai me matar. Porque minha pele, olha como tá descamando do frio. E aí uma delas tinha melasma. O frio e aí, piora muito o melasma. Aí também. Ela falou assim, nossa, eu acho que eu não vou nem lá. Ela assim, sabe? Porque... E aí eu falei, gente, porque era tão mais fácil hidratar essa pele, né? Proteger, né? E aí é difícil às vezes você proteger num frio muito intenso, porque a gente põe algumas coisas assim. Fisicamente tem, né? Proteção física. A gente tem um paninho que a gente põe assim, o óculos e tal, mas às vezes você pega o lábio detona, né? Mas tem condições de você chegar à noite e fazer uma super hidratação dessa pele, e aí você pode fazer uma super hidratação e usar o seu ativo, que não vai ser tão hidratante, mas você dá um plus rotina, aí com óleo, né? E tudo mais. Eu usei muito olhinho lá, à noite eu mandava o olhinho. E você vê, eu não tô com a pele ressecada. Mas eu achei muito engraçado, assim, uma com melasma falando assim, eu não vou nem lá, eu vou tomar uma bronca. E isso a gente fala bastante. Melasma não vem só com temperatura alta ou só exposição solar. Exposição a temperaturas muito baixas também piora. Ou seja, tudo que inflama, tudo que irrita a pele, ou a célula já tem uma memória e essa memória faz com que ela produza mais mancha, o organismo entendendo que eu preciso me proteger. E aí, é a defesa, né? A defesa. Até o que libera histamina, por exemplo, também vai estimular uma produção aí de cor, né? E o que acontece muito, só para fechar, é que eu vejo nos pacientes com melasma um rejuvenescimento. Sim. Porque a maioria das estratégias para o tratamento do melasma hoje, eu não estou falando daquele tratamento antigo que era descamar e agredir. A maioria hoje trata-se de bioestímulo. Então, a pessoa, ao tratar o melasma, acaba rejuvenescendo, a pele fica linda. Fica mais bonita. Fica mais bonita. Se complementam, na verdade, Com certeza, sim. É isso aí. Então, não esquecer que são 3 etapas, tá? Tem que fazer o tratamento em consultório, tá? Isso. Tem que remover esse melanócito, essa melanina que tá visível, tá? Vamos ter que remover de uma forma, eu não diria agressiva, mas com procedimentos, não é? Tratar o comportamental, como que você desenvolveu isso, que leva você a ter isso e a piorar, né? E fazer o gerenciamento em casa. Sim. Fazer o seu home carezinho, in-out, que a gente chama, isso, né? Oral e tópico. Oral e tópico. Tá bom? Eu acho que é isso. Vai dar certo. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio do Beleza na Lata de hoje sobre melasma. A gente tem muito mais dicas para dar, muito mais temas para falar que envolvem o melasma. Então, o próximo vai ser sobre filtro solar. Acabamos de decidir aqui. E se você gosta de temas como esse, e a gente fala de beleza na lata, você pode curtir e compartilhar esse conteúdo, esse vídeo que você está assistindo
assistindo. Mas aproveita, clica ali no sininho, porque toda vez que você clica no sininho, você se inscreve no nosso canal, você vai receber notificações sobre os próximos vídeos que a gente está publicando com muito carinho, que a gente faz esses vídeos para vocês. Então, beleza na lata aqui, eu, doutora Cristiane Sonsino e a doutora Gi Coan, fazendo conteúdo sobre beleza, saúde e estética para vocês. Até o próximo episódio. Um beijo, um grande forte abraço. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.